evocando a grandeza do Evangelho de Jesus, a futilidade que toma conta do mundo e a nossa responsabilidade de cristãos e de espíritas, os que o forem, cabe-nos estimular a criatura humana a sair do pessimismo, a cumprir o dever. O mundo será melhor a partir do momento que eu, que você, que cada um de nós sejamos melhores. Na hora que cada um de nós for melhor, o mundo será melhor. Então eu antevejo este mundo de bênçãos, que Allan Kardec denomina mundo de regeneração, saindo do mundo de provações, quando a dor fugirá envergonhada e o amor entardecerá uma suave canção de alegria às nossas almas. Então, neste momento, já não nos queixaremos, teremos a honra de dizer: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha visão. Mas diante dos olhos meus eu detecto os cegos que vivem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que disciplina, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não choram, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de passar a dor, eles receberão a bênção do amor. Muito obrigado pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu quero rogar por aqueles que são aleijados, mutilados, paralisados e não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um duplex, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim reclamarei.
Pelo contrário, eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.